Olá, sejam muito bem-vindos à discussão do 12º capítulo do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Eu sou Jéssica Faia, sou psicóloga. Bem-vindos de volta. Eu sou Flávia Staldara, sou terapeuta e hoje nós vamos falar sobre o capítulo 12, a demarcação do território, os limites da raiva e do perdão, o urso da meia-lua. Então, ó, já deixa um like nesse vídeo, porque assim o YouTube entende que esse vídeo é relevante e pode distribuir para mais mulheres. Bom, eu vou contar a história para vocês então. Essa é uma história japonesa intitulada Tsukina Waguma, o urso da meia-lua. Era uma vez uma mulher jovem que vivia numa perfumada floresta de pinheiros. E seu marido esteve fora por muitos anos, lutando numa guerra. E quando ele finalmente foi liberado e voltou para casa, ele voltou para casa com o pior dos humores possíveis. Ele não queria ficar em casa, na verdade. Ele queria ficar sozinho, queria ficar na floresta o tempo todo, de dia, de noite. E a jovem esposa, ela ficou tão feliz quando ela soube que o marido estava voltando para casa, que ela cozinhou e fez compras, e fez compras, e cozinhou, e preparou aquele banquete para ele, com os pratos deliciosos que ele adorava. E assim, com um sorriso tímido, ela levava aquela comida até o bosque para ele, se ajoelhou ao lado daquele marido, esgotado pela guerra, né? E ofereceu a ele uma bela refeição que ela havia preparado. Mas o que ele fez? Ele se colocou de pé e chutou as travessas. Deixe-me em paz, rugiu ele e virou-lhe as costas. E ela não entendeu o que estava acontecendo, ela ficou com medo, ela ficou desesperada. E acabou que ela foi procurar a ajuda da curandeira da aldeia onde ela morava. E essa curandeira, ela morava até fora da aldeia, como era costume das curandeiras. E chegando lá, ela falou assim: Ah, meu marido foi ferido gravemente na guerra. Ele sofre de uma raiva permanente. Ele não come nada. Ele só quer ficar ao ar livre. Ele não quer voltar a viver comigo. A senhora não pode me dar uma poção que faça com que ele volte a ser carinhoso e gentil? Isso eu posso fazer por você, disse a curandeira. Mas eu vou precisar de um ingrediente especial. Infelizmente, acabou todo o meu pelo de urso da meia-lua. Por isso, você deve subir a montanha, encontrar o urso negro e me trazer um único pelo de meia-lua que ele tem no pescoço. E depois disso, eu te darei o que você precisa e a vida voltará a ser boa. E a mulher ficou assim, meio insegura, meio com medo, mas ela resolveu que ela iria, porque ela era uma mulher que amava. Então a mulher se preparou para a viagem e no dia seguinte ela partiu para a montanha. Arigatô, saishō, dizia ela, que é uma forma de cumprimentar a montanha e dizer obrigada por me deixar escalar seu corpo. E ali ela começou a subir, foi subindo no meio da mata, as árvores tinham galhos longos e caídos, as folhas se pareciam com estrelas. Arigatô, saishō, era uma forma de agradecer às árvores por erguerem seus cabelos para que ela pudesse passar por debaixo. E assim ela conseguiu atravessar a floresta e começou a subir novamente. E ela foi subindo e subindo. Arigatô, saishō, ela falava sempre novamente. E ela continuou subindo até que estranhos pássaros escuros saíram voando na sua direção. E ela ficou assustada com aquilo. Ela sabia que eles eram os Muen Botoki, os espíritos dos mortos que não tinham parentes. Então, ela entoou uma oração para eles. Vou ser a sua parenta, vou dar-lhes descanso. E ela prosseguia subindo, pois ela era uma mulher que amava. E subiu até ver neve no pico da montanha, lá em cima. E quando ela chegou lá em cima, começou uma tempestade. E a neve penetrava direto nos seus olhos e no fundo das suas orelhas. E mesmo sem ver, ela continuava a subir. Arigatô, saishō, cantou a mulher quando a nevasca parou, para agradecer aos ventos por terem parado de cegá-la. E aí ela começou a procurar um abrigo e finalmente ela achou uma caverna. E ela resolveu entrar ali naquela caverna e passar a noite ali. E embora ela tivesse uma bolsa cheia de alimentos, ela não comeu nada.
mas ela se cobriu com folhas e adormeceu. Pela manhã, o ar estava calmo e plantinhas verdes chegavam a atravessar a neve aqui e acolá. Ah, pensou ela, agora ao urso de meia-lua. E ela foi então procurar o urso. E procurou, procurou, até que ela não precisou procurar mais, pois um gigantesco urso negro passou pesadamente pela neve, deixando profundas marcas de patas e garras. E o urso da meia-lua deu um rugido feroz e entrou na sua toca. A mulher então enfiou a mão na trouxa que ela tinha trazido consigo, né? E colocou numa tigela a comida que ela trouxe. E colocou aquela tigelinha fora da toca do urso. E aí ela voltou correndo para o seu esconderijo. O urso sentiu aquele cheiro e saiu assim, meio cambaleando da toca, rugindo. E aí ele fez um círculo em volta da comida, assim, mantendo uma certa distância, farejando o vento. E aí depois ele comeu tudo de uma vez só. E ele foi andando de ré, né? E voltou para dentro da sua toca. Na noite seguinte, a mulher agiu da mesma forma. Serviu o alimento ao urso, só que dessa vez ela não voltou para o seu esconderijo. Ela recuou apenas metade do caminho. O urso sentiu o cheiro da comida, sentiu o cheiro da mulher, farejou o ar, farejou a comida, comeu a comida rapidinho e voltou para a toca. E isso continuou por muitas noites, até que uma noite a mulher sentiu ter coragem suficiente para esperar ainda mais perto da toca do urso. E ela pôs a comida lá para o urso. O urso sentiu o cheiro e saiu. E ele viu não apenas a comida, mas também um par de pequenos pés humanos. O urso virou a cabeça para o lado e rugiu tão alto, mas tão alto, que até os ossos do corpo da mulher zumbiram. E a mulher tremia, só que ela não recuava. O urso se ergueu nas patas traseiras, estalou as mandíbulas e rugiu tanto que a mulher pode ver bem o céu vermelho e marrom da sua boca. Mas mesmo assim ela não saiu correndo. E o urso rugiu mais ainda e estendeu seus braços como se quisesse agarrá-la. E a mulher tremia, ela tremia e tremia, mas ela permaneceu onde ela estava. Por favor, meu querido urso, implorou ela. Por favor, eu vim toda essa distância em busca de uma cura para o meu marido. O urso voltou as patas dianteiras para a terra, fazendo voar a neve, e olhou direto no rosto assustado da mulher. Por um instante, ela teve a impressão de ver cordilheiras inteiras, vales, rios, aldeias, refletidas nos olhos do urso. E uma paz profunda caiu sobre ela e os seus tremores passaram. Por favor, urso querido, eu venho lhe trazendo essa comida todas as noites. Será que eu podia ficar com um dos pelos da meia-lua do seu pescoço? O urso parou e pensou. Essa mulherzinha seria fácil de devorar. No entanto, ele de repente se sentiu assim, cheio de pena dela. É verdade, disse o urso. Você foi boa para mim. Pode ficar com um dos meus pelos, mas arranque-o rápido. Vá embora e volte para sua gente. O urso ergueu seu enorme focinho para que aparecesse a meia-lua branca no seu pescoço. E a mulher viu ali a forte pulsação do seu coração. A mulher pôs uma das mãos no pescoço do urso e com a outra segurou um único pelo branco e lustroso. Rapidamente ela arrancou esse pelinho. O urso recuou e gritou como se estivesse ferido. Ah, obrigado, urso da meia-lua, muitíssimo obrigada. A mulher se inclinou em reverência e voltou a se inclinar, mas o urso rosnou e avançou um passo. Ele rugiu para a mulher com palavras que ela não entendia, e, no entanto, palavras que, de algum modo, ela havia conhecido a vida toda. Ela se voltou e correu montanha abaixo com a maior velocidade possível. E, embora suas roupas estivessem esfarrapadas, seu cabelo desalinhado, seu rosto sujo,
Ela foi descendo, descendo aquela montanha, até que ela chegou na estrada que levava ela para a aldeia. E aí ela passou por aquela estrada e foi procurar a casa, a cabana, na verdade, né, da curandeira, que ficava além da aldeia, além da cidade. Olhe, olhe, consegui, encontrei um pelo do urso da meia-lua. Que bom, disse a curandeira com um sorriso. Ela olhou assim para a mulher, olhou o pelo, né? Este é um autêntico pelo do urso da meia-lua. De repente, porém, ela pegou aquele pelinho e jogou o pelo no fogo, onde ele estalou, pipocou e se consumiu numa bela chama laranja. Não! O que a senhora está fazendo? Gritou a mulher. Fique calma, tá tudo certo, tá tudo bem. Você se lembra de cada passo que deu para escalar a montanha? Você se lembra de cada passo que deu para conquistar a confiança do urso da meia-lua? Você se lembra do que viu, do que ouviu e do que sentiu? Lembro, disse a mulher, lembro-me muito bem. Então, disse a curandeira, volte, por favor, para casa com seus novos conhecimentos e proceda da mesma forma com seu marido. E aqui acaba a história. Bom, conforme nós percebemos, né, essa história, ela é muito interessante porque ela nos mostra como você pode desenvolver um autodomínio, um autocontrole, como você pode fazer para lidar com a raiva alheia ou com a sua própria raiva. Por exemplo, é muito difícil as pessoas treinarem a desenvolver um autodomínio, né? Ou um autocontrole de uma situação quando a pessoa está raivosa. Na primeira situação, que é o autodomínio, é de quando as coisas acontecem à nossa volta e a gente simplesmente não é tomado pela emoção, né? É quando a emoção não vem em primeiro lugar e dali você explode, você é deselegante, é deseducada, fala coisas que você não gostaria de ter falado, né? Então, esse tipo de pessoa que se comporta assim na explosão é uma pessoa que não tem um bom autodomínio, né? Ou que não tem nenhum autodomínio. E a gente só vai desenvolvendo autodomínio à medida que você vai conhecendo e explorando as suas emoções, né? Que você entende assim, eu sinto raiva quando acontece determinada situação, ou a minha forma de lidar com a raiva é ser explosiva, é agredir o outro com palavras, é agredir o outro fisicamente, é dar o gelo e me afastar e não falar o que eu estou sentindo. Então, assim, quanto mais você vai entendendo quais são as suas reações diante das situações de estresse, situações difíceis, maior a possibilidade de você desenvolver o autodomínio. E pensando no autocontrole também, é quando uma outra pessoa é raivosa com você, em vez de você simplesmente responder de forma automática, né, explodir também, ou ficar lá tremendo de medo, é que você entenda que essa reação que a pessoa teve foi por uma falta de autodomínio dela, e que a falta de autodomínio dela não tem que impactar ou não tem que te influenciar tanto a ponto de você perder o seu autodomínio, o seu autocontrole. E é interessante essa história, né? Porque ela é cheia de detalhezinhos que nos mostram como controlar a própria raiva, né? Quando nós estamos com raiva. E a primeira coisa que a mulher faz seria procurar uma força restauradora e calma, né? Na história, ela vai até a curandeira, né? No nosso caso, nós teríamos que encontrar a nossa curandeira interna, né? E aí, o que acontece na história? Ela aceita um desafio, que é o desafio de escalar a montanha. E isso é correspondente a gente entrar assim, num terreno psíquico que a gente ainda não tinha abordado antes, que nós não tínhamos entrado em contato com aquilo antes, né? Essa seria a nossa escalada da montanha. E enquanto ela está escalando a montanha, ela vai reconhecendo vários problemas, né? Ela tem que escalar rochas, tem que correr por baixo das árvores, ela se encontra no frio, na neve, né? Então ela tem que reconhecer os problemas, reconhecer as ilusões, né? Ela aprende na história que o descanso aos nossos velhos sentimentos, aos sentimentos que já estão quase que
se tornando obsessivos, que ele é necessário, que esses sentimentos eles têm que descansar, né? E isso seria o encontro dela com aqueles Muen Botoki, né? Aqueles pássaros, espíritos inquietos, sem parentes para enterrá-los, né? E a mulher diz na história: eu vou enterrá-los, né? Eu estou aqui para enterrar vocês, ou seja, para enterrar esses sentimentos ruins, né? Que estão se tornando obsessivos, né? Na história, ela aprende que ela tem que agradar a própria psique, né? Ela tem que agradar aquele self interno, né? É a alimentação do urso, quando ela começa a levar comida para o urso toda noite, se aproximar dele, né? E ao mesmo tempo, ela aprende que a nossa psique ela tem um lado que pode ser furioso, né? É a hora que ela nota que o urso, apesar dele permitir que ela arranque um peluzinho, né? Ele não é nada manso. Então, assim, a história é cheia de detalhezinhos interessantes, muito rica essa história. É verdade. E também ela fala sobre como a gente pode liberar essa fúria, né? Porque, igual eu disse lá do autodomínio, parece que você nunca pode sentir raiva, né? Eu nunca tenho o direito de liberar essa fúria em momento nenhum. Mas você pode, sim, elaborar essa raiva e liberar ela, né? Ou através de uma corrida, através de virar para a pessoa e falar, né, com calma e pausadamente o que você sentiu e como você ficou ofendido e como você ficou com raiva. Então, assim, é importante também que as pessoas trabalhem esse aspecto de liberar a fúria, porque quando a gente não libera isso, só guarda isso dentro de nós, a tendência, né, é nós somatizarmos, né, e esperar alguma doença, um câncer, algum outro problema. Então, quanto mais você liberar essa fúria, né, quanto mais você falar sobre essa raiva e canalizar isso de maneira certa, melhor é para você, né? Porque as pessoas que não aprendem a canalizar a raiva, a tendência, assim, ou é a pessoa ir tolerando, tolerando e depois explodir, isso também não é resolutivo, isso também não é assertivo, ou ela pega e a cada situação ela vai tendo mini explosões a cada situação, né? Então, quando você trabalha esses pontos, você consegue ser mais assertivo e falar com o outro sobre o que está te causando raiva, o que está te causando incômodo. E outra coisa também, é importante que a gente tenha paciência para poder lidar com a nossa raiva, né? Às vezes a pessoa começou a investir em autoconhecimento, começou a fazer terapia agora, começou a ver os pontos que te causam mais raiva, que te tiram de sério, e aí de um dia para o outro ela já quer automaticamente saber como vai lidar com essa raiva, como vai lidar com traumas que lhe causam raiva, né? Com experiências da infância, da adolescência que até hoje, quando ela lembra, aquilo vem com rancor, com mágoa, com raiva, né? Então, assim, a gente também precisa ter paciência, porque essas coisas que você vai cultivando ao longo de muitos anos, dificilmente você vai pegar e deixar de sentir de dia para a noite, né? Provavelmente isso não vai acontecer. Então, assim, é um processo, né? Do mesmo jeito que ela subiu a montanha e teve várias etapas até ela chegar na curandeira de novo, né? Assim, até ela encontrar com o urso, depois ela chegar na curandeira, é o mesmo processo que a gente passa internamente, né? Nós não vamos direto do 8 ao 80, assim, né? Você vai passando por vários números, por várias etapas, até você poder controlar melhor as suas emoções e gerir bem as suas emoções. E é uma coisa que eu gostaria assim de ressaltar, né, que como qualquer emoção, todas as emoções que nós temos, né, elas são mensageiras, né, elas estão nos dizendo alguma coisa. Emoção é comunicação, né? Já começa assim com as reações corporais que a gente tem, né? De ficar vermelho, né? Isso já comunica uma coisa ao outro, né? Mas o sentimento, a maneira como a gente vive aquela emoção, também é uma mensagem, né? De como nós devemos agir, de o que está nos incomodando, né? Geralmente, raiva tem a ver com dor, tem a ver com algum limite que não foi respeitado, né? Então, já começar a prestar atenção nesses detalhes, né? O que aquela raiva está querendo me dizer? Qual limite não foi respeitado? O que está doendo, né? Bom, eu queria ler uma partezinha para vocês. Está na página 397. Fala assim: a raiva não transformada pode se tornar um mantra constante.
acerca de que somos oprimidas, feridas e torturadas. Ou seja, né, toda vez que você não tem aquela raiva bem elaborada, o tempo todo você fica repetindo a mesma situação que você foi oprimida, ferida e torturada. Essas três coisas são três coisas que a vítima passa, né? São três coisas que quando a gente está na posição de vítima, você revive e fica remoendo, remoendo, remoendo e revivendo a mesma situação. Então, por isso que é tão fundamental a gente elaborar a nossa raiva, porque daí você pode sair da posição de vítima e se tornar protagonista. Você pode parar de falar assim, o outro fez isso comigo, e ver a sua parcela de responsabilidade nessa situação também, né? Porque não tem nada que o outro faça com a gente que não tenha o nosso consentimento, que não tenha o nosso apoio, ou a nossa, né, a nossa omissão ali também, né? Às vezes são situações que a gente se colocou em perigo, né? Ou abusos que a gente permitiu que o outro fizesse. Então é importante assim sair dessa posição de vítima, entender o que te aconteceu e qual foi a sua parcela de responsabilidade no que te aconteceu. Geralmente por trás da raiva está alguma dor, né? Por trás da dor, alguma tortura, algum problema muito grande, às vezes recente, mas quase sempre é uma situação que vem lá de trás, né? Uma coisa assim muito remota. Por isso que é importante, né? A gente realmente trabalhar os nossos sentimentos, trabalhar a nossa história de vida, elaborar as nossas questões, né? Porque senão certas situações elas acabam fungindo como gatilho, né? Acontece alguma coisa, a pessoa tem aquela explosão de raiva e nem sabe por quê, né? Porque, na verdade, a causa daquilo está lá atrás. E a raiva também, a gente pode ressignificar ela como uma força criadora, né? Você pode usar ela de uma maneira positiva. Às vezes a gente até tem dificuldade de imaginar isso, ou de pensar na raiva como sendo um aspecto positivo, mas ela pode ser muito positiva, né? Ela pode nos ajudar a mudar, a desenvolver e a nos proteger. Então, assim, quanto mais você canaliza a raiva para esse aspecto positivo, isso pode te empoderar, né? Isso pode te fortalecer como ser humano e te dar novas possibilidades, te dar novos vislumbres que até então, quando você só era cegado pela raiva, você não tinha condição de ver, né? Por exemplo, isso que eu falei da vítima, né? Enquanto a pessoa está lá no lugar assim da vítima, do outro que fez comigo, você não tem muitas coisas que você possa fazer, né? Que a culpa é do outro, o outro fez comigo e pronto, acabou. Agora, quando você canaliza essa raiva para uma força criativa, você passa a buscar coisas para solucionar aquela dor e sofrimento. Por exemplo, um aspecto fundamental para a gente elaborar a dor e sofrimento é fazer terapia, curar aquilo em nós, é trabalhar aquele ponto em nós, para que aquilo não deixe de, aquilo pare de sofrer, né? Aquilo pare de te angustiar. Então, é um dos aspectos, né, que você pode canalizar essa raiva como um ponto positivo, como uma força criativa. E, assim, quando nós temos um problema fisiológico, algum machucado, algum trauma, assim, mais físico, mais corporal, né? Nós vamos ao médico, né? Nós sabemos que aquilo vai ter consequências em outros sistemas, em outros ritmos do corpo, né? A gente sabe que o padrão imunológico vai mudar, a gente sabe que pode ter consequências de, não sei, motoridade, locomoção, né? Mas a mesma coisa ocorre também com os traumas psicológicos, né? Com a diferença que, infelizmente, ainda não é dada a atenção devida, né? Aos problemas psicológicos, seja por ignorância, por negligência, preconceito, né? Mas realmente é importante, né, a gente dar atenção a essa questão, principalmente a esses sentimentos negativos que ficam ali remoendo o tempo todo, né? Porque isso também tem, né? Como você falou, se a gente não der atenção, né, a essa raiva, aquilo acaba se cristalizando, a gente vai acabar somatizando, né, os problemas. É verdade. E assim, o que eu achei muito interessante nessa história, né, é esse percurso dela, né? Por exemplo, quando ela tá lá agradando o marido, a culpa é do marido que foi para a guerra e tá raivoso e tal, né? Ela não tem muito o que fazer, né? Você pode ver que ela tem uma postura proativa, né? Ela vai lá, busca a curandeira, ela sobe a montanha, ela enfrenta
o urso, ela enfrenta os desafios, né, no decorrer do caminho. E aí, nisso a gente entende assim, que a iluminação está no processo, a cura está no processo. Às vezes a gente fica imaginando assim, ah, eu vou chegar lá, né? Vou chegar naquele ponto, eu vou ser aquela mulher segura e confiante que eu sempre quis ser. Aí parece assim que você está aqui no zero e você chega lá e pronto, acabou, né? Só que a gente esquece assim, que não é o chegar lá, porque quando você chega lá tem mais desafios, né? Tem outras coisas para você aprofundar, tem outras coisas que você quer conquistar. Então, no final das contas, a gente nunca chega lá. Você está sempre no processo, né? Você está sempre no percurso. E às vezes tem coisas que você fala assim, nossa, isso eu já trabalhei. Aí você se vê fazendo o mesmo erro, né? Você se vê caindo na mesma cilada. E tá aquela ideia de fracasso, de desânimo, né? Tipo assim, nossa, já tentei tanto trabalhar isso, estou fazendo a mesma coisa de novo. Mas é lembrando que não é o ponto que a gente chega, é o processo. Então, se você está fazendo a mesma coisa de novo, é sinal que você precisa voltar no processo, né? Você precisa olhar do porquê que você ainda precisa fazer as mesmas coisas, né? Então, eu acho muito legal essa frase, assim, ela é muito importante, porque nos acalenta, né? Acalenta o nosso coração quando a gente entende que a iluminação está no processo e não em um ponto que a gente chega, né? Não é um ponto que você olha e fala assim, ah, agora eu conquistei aquilo, né? Porque às vezes a conquista, o prazer da conquista é tão efêmero, é tão rápido, e você logo quer outra coisa. Então é valorizar o percurso. É, e eu acho que a pessoa também não deve se desanimar quando ela nota que ela está fazendo as mesmas coisas, talvez fazendo os mesmos erros aqui, assim, entre aspas, né? Porque eu acho que é como você disse, é um processo, e eu acho que esse processo é como se fosse uma espiral. A gente pode imaginar assim, uma espiral rodando e que vai assim subindo, né? Então, talvez a gente chegue de novo no mesmo ponto, estamos fazendo novamente a mesma coisa, mas a gente está olhando para aquela situação de uma perspectiva diferente, né? Com conhecimentos novos, e a gente vai poder realmente reagir de uma maneira diferente, mesmo que a situação seja igual, né? Através desse desenvolvimento espiritual, psicológico, né? Como pessoa de autoconhecimento, né? Esse processo todo ajuda a gente a criar uma nova perspectiva. Verdade. Tem outra parte aqui que eu também queria ler para vocês, está na página 404. Aí eu falo assim, essa história nos dá muitos sinais, muitas ideias a respeito de como atingir o equilíbrio. Primeiro, criar paciência. Segundo, ser gentil com o ser furioso. E lhe dar tempo para superar a sua raiva através da busca e da introspecção. Às vezes a gente esquece isso, né? Que essa pessoa que está tão furiosa com a gente, tão raivosa com a gente, ela está raivosa naquele momento, né? Naquele período. Então, talvez ele precise de um tempo, ou ela, né, precise de um tempo para elaborar essa raiva, pensar sobre isso e voltar de uma maneira mais branda e mais calma. Então, a gente também precisa ter paciência. Como a Flávia falou desse processo da espiral, né, que estamos todos no mesmo processo, você está passando por isso, mas o outro também. Então, assim, se cobrar logo do outro, de ter mudança, de ter melhora, de ser aquela pessoa que você tanto sonha, você esquece, assim, que você precisa ter paciência com o outro, como a gente precisa ter paciência com a gente também, né? Então, assim, é legal retomar isso, assim, de ter paciência e, principalmente, esperar até que essa pessoa tenha calma para fazer para ter um momento de introspecção e refletir sobre o próprio comportamento. Eu gostaria de ler um trechinho aqui para vocês de um subcapítulo que se chama Raiva Legítima. Ofereça outra face, ou seja, ficar calada diante da injustiça ou da desconsideração é uma atitude a ser avaliada com muito cuidado. É uma coisa usar a resistência passiva como arma política, da forma que Gandhi ensinou multidões a fazer. Já é bem diferente o fato de a mulher ser incentivada ou forçada a se calar para poder sobreviver a uma situação insuportável de poder corrupto ou injusto na família, na comunidade ou no mundo. As mulheres, nesse caso, são isoladas da natureza selvagem e seu silêncio não é de serenidade,
mas representa uma enorme defesa para não sofrer violência. É um erro que os outros consideram que, só porque a mulher está calada, isso quer dizer que ela aprova a vida que leva. Eu achei esse parágrafo muito, muito marcante, porque eu já li coisas assim, falando. A maioria das vezes eram textos falando de mulheres que vivem em relacionamentos abusivos, que estão em situações abusivas, e aí vem a pessoa e fala: tá ali porque gosta, tá ali porque quer. Né? Então eu achei isso aqui, que isso expressa muito bem, né? Só porque uma mulher está calada, não quer dizer que ela aprova o que está acontecendo, né? Às vezes ela simplesmente não sabe reagir, não aprendeu a reagir, né? Mas não quer dizer que ela esteja oferecendo a outra face. E também aquilo que a gente comentou, né? Às vezes a pessoa não fala, mas ela está engolindo esse sentimento, né? Engolindo essa raiva. E está no processo de adoecimento, né? Então, quanto mais a pessoa pode elaborar essa dor, essa sensação, essa vivência, né? Quanto mais ela elaborar e falar sobre isso, melhor é. Então, assim, que fale com a pessoa certa, que elabore no momento certo, né? Porque também não adianta nada a gente falar com uma pessoa que, em vez de nos edificar, né, de nos levantar, vai nos, vai nos diminuir, vai nos rebaixar, né? Mas o ideal é que a gente elabore justamente para poder falar, né? Porque também tem um ditado que fala: quando a boca não fala, o corpo fala, né? Então, assim, se a gente não fala sobre aquilo, o nosso corpo adoece, adoece, adoece de uma forma que ele vai falando por nós. Então, assim, que a gente não chegue nesse processo grave, intenso de adoecimento, né? Que você possa, além de falar, ter uma atitude concreta e assertiva sobre essa situação que você está incomodada, né? Sobre essa situação que te deixa triste, sobre essa situação que está acabando mesmo com seu ser e com a sua alegria de viver. É. E uma coisa importante é o que você falou, né? É ter uma atitude, canalizar essa raiva interna, né? Não liberar a raiva indiscriminadamente, mas parar, pensar o que que essa raiva está querendo me dizer e como é que eu posso é, usar essa energia na hora certa, da maneira certa. Tem até uma parte no livro que ela fala, né, que a gente libera a raiva na hora certa. Então tem esse momento, né, que é quando a mulher já está mais em contato com a natureza selvagem ou está investindo mais no autoconhecimento, ela é muito mais capaz de perceber qual que é esse momento certo, né, de até ter um feeling mesmo, né, ter uma atitude mais perspicaz para identificar esse momento correto. Bom, chega numa certa hora do capítulo, ela começa a falar de cruzes na estrada, né? São cruzes que são deixadas na estrada por parentes, amigos de pessoas que ali morreram. Ela cita isso como sendo um costume do México, né? Mas eu acho que aqui no Brasil eu também já vi isso. E nesse subcapítulo, eu gostaria de ler um trechinho. Começa assim, ó. Antes de completarem 20 anos, as mulheres já morreram centenas de mortes. Elas iam numa direção ou outra e foram impedidas de prosseguir. Elas tinham sonhos e esperanças que também foram cortados na raiz. Qualquer uma que não concorde é porque ainda está dormindo. Eu achei bem interessante essa parte também, né? Que é a importância também da gente deixar as coisas morrerem, né? Deixar sonhos e esperanças morrerem para daí ter novos sonhos, né? Às vezes a gente fica ali insistindo numa coisa. Quantas vezes eu já vi isso no consultório, né? A mulher virando para mim falando assim: nossa, mas eu quis tanto isso, e agora que eu tenho, como é que eu vou abrir mão assim, né? Como é que eu vou simplesmente falar que eu não quero mais? Falando que não quer mais, né? Porque talvez em algum momento da sua vida aquilo era, né, um emprego, um concurso, sei lá, aquilo era o sonho da sua vida. E à medida que você foi vivendo, você decidiu que não servia mais, não te encaixava mais, e daí você tem novos sonhos. O problema é quando a gente não deixa essas coisas morrerem, né? E fecharem o ciclo. O problema disso é que a gente não consegue abrir ciclos novos.
Então, quantas vezes a gente fica em situações que não te encaixa mais, que não te comporta mais, só porque teve uma época, em algum momento da sua vida, você quis muito aquilo, né? Que bom que você quis, que bom que você conseguiu alcançar, seja grato por ter conseguido alcançar, mas entende que também às vezes precisa daquele ciclo fechado, daquilo morrer para você querer novos sonhos e novos objetivos, né? Então, esse processo de fechamento de ciclos, de situações, de pessoas, de momentos, isso também é muito importante. Às vezes a gente fica lá velando, velando, velando por anos e não deixa aquilo fechar, né? Não deixa aquele ciclo acabar mesmo, se findar, né? E quanto mais tempo a gente demora para deixar aquele ciclo se findar, mais difícil a gente se abrir para o novo. Então, acho que isso que tem que ficar na nossa cabeça, né? Em vez de ficar lá assim, nossa, eu já fiz tanto isso, agora eu vou abrir mão, é ver que o tempo que você está lá velando aquilo é um tempo que você não está direcionada para as novas oportunidades, para as novas coisas que podem vir a acontecer na sua vida. E aí ela continua falando de quando as mulheres reprimem a raiva. Eu vou ler um trechinho. Deixar o torniquete no lugar, depois de algum tempo, causa gangrena por falta de circulação. Negar a raiva e a dor não funciona. Se a mulher sofreu danos ao seu instinto, ela costuma se deparar com alguns desafios relacionados à raiva. Em primeiro lugar, ela tem problemas para reconhecer invasores. É lenta na percepção de violações do seu território e não se dá conta da própria raiva até que esteja dominada por ela. Como o homem no início de As Árvores Ressecadas, sua fúria se abate sobre ela como uma espécie de emboscada. Ah, é muito legal, né? Porque às vezes a pessoa finge que perdoa, aí fala assim, ai não, pobrezinho, ele deu o melhor de si, ah não, coitadinho, ele fez não sei o quê. Mas assim, ela fala isso da boca para fora, né? Mas o sentimento é outro, né? O sentimento não é de perdão. Então, assim, quando a pessoa perdoa, ela não esquece, mas ela segue com a vida, né? Ela vai para frente. Então, quando a gente fica naquelas frases prontas, assim, o que eu aprendi com isso, como isso me desenvolveu, como eu cresci a partir disso, mas não sente isso de verdade, é essa ferida profunda que a pessoa coloca o torniquete, né? E que ela não trata a ferida. Então não adianta nada você pegar e falar assim, eu sou grata por tudo que me aconteceu e tal, que eu desenvolvi resiliência, eu cresci e amadureci. Se você fala isso, mas se você não desenvolve a tal resiliência, né? Se você não, de fato, sente esse crescimento. E aí vem o perdão, né? Quando a gente entende que o tanto que aquela situação foi necessária para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. O perdoar que não significa esquecer, né? O perdoar é simplesmente entender que aquilo foi o que te aconteceu e o que você vai fazer com aquilo para seguir para frente, né? Para olhar para frente. Então é muito interessante assim, né? Quando só a boca fala, a pessoa não sente, porque a boca fala, mas o tempo todo ela está remoendo a mesma situação, né? O tempo todo ela está lá assim, o outro que fez isso comigo, o outro que não sei o quê. Tanto é que ela não elaborou aquilo e não perdoou de verdade, que quando acontece uma situação semelhante, qual que é a primeira coisa que ela fala? Ah, tinha que ser comigo mesmo, ou isso só acontece comigo, ou porque eu tenho algum problema, né? Então ela não consegue nem fazer um balanço, de olhar e ver assim, o que que eu aprendi com essa situação e o que que eu faço para permitir que o outro faça isso comigo. Porque enquanto eu falo assim, eu tenho algum problema, ou é mais uma pessoa me enganando, eu não consigo ter esse balanço, ver assim, aonde que na minha história, né, aonde que eu peco, aonde que eu caio no mesmo buraco, né? O que que eu estou buscando que eu, em vez de ir para determinada direção, né, na direção do meu objetivo, eu vou para outro lugar e caio nos mesmos erros e caio no mesmo buraco. Então, que esse perdão seja sincero, seja mais do que da boca para fora e que ele nos faça crescer e desenvolver a resiliência, né? Que é quando você fica mais forte e supera uma situação difícil, né? E essa superação ela só vem a partir do momento que a gente elabora aquela situação, analisa a nossa parcela de responsabilidade e vê o que do seu comportamento foi responsável por aquilo ter acontecido com você. Quando eu li esse trechinho aqui, eu tinha grifado ele,
Essas primeiras frases aqui, se a mulher sofreu danos ao seu instinto, ela costuma se deparar com alguns desafios relacionados à raiva. Em primeiro lugar, ela tem problemas para reconhecer invasores. E eu associei isso com pessoas que cresceram em famílias abusivas, que desde pequenos tiveram o seu corpo violado, a sua privacidade violada, os seus limites violados, né? E realmente são pessoas que, quando crianças, né, reprimir aquela raiva era quase que um instinto de sobrevivência, né? Porque uma criança, ela sabia que se ela, né, demonstrasse a raiva ali, ela ia apanhar, provavelmente, alguma coisa assim, né? Então, né, eles aprenderam a reprimir a raiva como um instinto de sobrevivência, né? O problema é que essa raiva reprimida, né? Esse tipo de comportamento isso continuou na fase adulta, né? Então, isso é problemático. E como ela diz aqui, pessoas que sofreram danos ao instinto, pessoas que cresceram nessa situação, que viveram anos e anos tendo a sua personalidade, tendo o seu eu violado por outras pessoas, né? Elas infelizmente acham que aquilo é normal, né? Então, quando elas se deparam com certas situações problemáticas, elas demoram a reconhecer que aquilo é problemático, que aquilo não é normal, né? E aí a pessoa só vai ver que tem alguma coisa errada quando ela é tomada pela raiva, né? Quando a raiva é tanta, mas tanta que ela vem e né? Aquela pessoa é realmente tomada, atravessada por um ataque de raiva. Então, batendo novamente na tecla, né, a importância de elaborar as nossas questões, né, de ver qual foi o trauma primal, né, que causou isso tudo, que causa essas reações, né. E investir em autoconhecimento e terapia, né? Porque dificilmente a pessoa vai conseguir fazer esse processo sozinha. Provavelmente ela vai precisar da ajuda de um profissional, né? Enquanto ela não vai buscar terapia, ela vai ficando batendo martelo no mesmo ponto, né? Ficando revivendo e remoendo as mesmas situações. Então, por isso que é tão fundamental a gente ter o autoconhecimento, fazer terapia e procurar entender por que que a gente se comporta da forma que se comporta, né? Porque daí você pode cometer novos erros, né? E não fica repetindo sempre os mesmos erros e as mesmas questões. Ela fala que a atitude típica dessas mulheres consiste em não agir em sintonia com a raiva na hora certa, talvez se adiando ou tendo uma reação retardada semanas, meses ou até anos mais tarde, ao perceber o que deveriam ou poderiam ter dito ou feito no momento. Nossa, isso acontece demais, né? Da pessoa pegar, sei lá, uma semana depois, aí virar e falar assim: ah, quero conversar com você daquilo que você falou comigo no dia tal, não sei o quê. Só que aí, uma semana depois, a outra pessoa não lembra, ela não lembra o que ela falou, ela não lembra da situação, ela pede desculpa, ou às vezes nem pede desculpa ali, mas só porque você falou aquilo e não porque ela de fato se incomodou, ela sentiu que ela fez algo errado. A gente também precisa ter esse time para conversar com o outro, né? Não adianta nada você ficar remoendo, assim, 10 anos depois e virar para a pessoa e falar assim: ah, lembra daquilo que você falou comigo? Talvez até adiante para você, porque você tem um alívio, mas não adianta muito para a situação, porque assim, passou muito tempo, né? Perdeu o time necessário para o outro fazer reflexão e daí se comportar diferente. E aí a importância da gente ser assertivo, né? De ter comportamentos assertivos. Para quem quiser saber mais até sobre isso, eu tenho um workshop só sobre assertividade, né? Tem na descrição do vídeo, vocês podem buscar o meu contato e se informar mais. Mas é fundamental que a gente saiba desse momento, assim, né? De aprender a ser assertivo e ter o time certo para falar com o outro. Eu vou ler um trecho sobre a prisão da raiva antiga. Se e quando a raiva se transforma numa represa para o pensamento e a ação criativa, ela precisa ser abrandada ou modificada.
Para quem passou bastante tempo elaborando algum trauma, quer ele tenha sido provocado pela crueldade, negligência, falta de respeito, falta de responsabilidade, arrogância ou ignorância de alguém, quer por obra do destino, um dia chega a hora de perdoar a fim de liberar a psique para que ela volte a um estado normal de calma e paz. Bem legal, né? Porque enquanto a pessoa não perdoa, ela fica revivendo e remoendo o mesmo trauma, a negligência, o abuso, a situação, né? E quando ela tem o perdão, igual eu disse, né? Não significa o esquecimento daquilo, mas significa um afastamento daquela situação. Você pode ver a pessoa que não perdoa, quando ela fala daquele trauma, ela fala assim com uma riqueza de emoção, de detalhes, que parece que aquilo aconteceu hoje ou aconteceu ontem, né? Porque assim, ainda mais quando ela traz emoção, você vê assim que aquilo está tão vivo dentro dela, né? Está tão vivo que não houve perdão. Pelo contrário, né? A vivência está assim, está pulsando, né? Está vivendo aquilo como se fosse no dia de hoje. Por isso que é importante a gente perdoar o outro, porque a gente pode ter calma, pode ter paz diante disso. E no que você não perdoa e fica remoendo a mesma situação, você tem tudo, todos os sentimentos vêm, né? Vem raiva, vem rancor, vem mágoa, vem tristeza, vem depressão, vem vários sentimentos, mas não vem a paz, não vem a tranquilidade, não vem a aceitação das situações que nos aconteceram, né? Igual eu disse, não significa esquecer, mas significa se dar um presente de paz, não significa você olhar para aquela situação, entender que foi aquilo que te aconteceu e que você pode construir de hoje para frente. E não do passado, né? O passado a gente não pode mudar. E toda vez que a gente fica olhando para o passado e remoendo como se fosse agora, isso nos gasta muita energia. Então, se for para olhar para o passado, que seja para você olhar, fazer um balanço e ver assim, ah, tal situação foi uma merda mesmo, né? Foi muito ruim, desculpa o perdão da palavra, né? Foi horrível para mim, mas a partir disso eu fiz isso, e daqui para frente eu vou para outra direção. Né? Que é quando você olha para aquilo e falava assim, eu era assim, e a partir de agora eu decido fazer diferente. Né? Ou isso me aconteceu, mas eu não vou me compactuar com o papel de vítima, e a partir de agora eu vou ser protagonista da minha vida. Inclusive, a Clarice fala aqui os 4 estágios do perdão. O primeiro estágio seria deixar passar, deixar a questão em paz, né? É, porque às vezes, assim, você precisa deixar passar um momento, né? Precisa esperar um pouco para você elaborar aquilo e depois fazer algo a respeito, né? Esse primeiro estágio, ele é fundamental. As pessoas que são muito reativas, né? Que são muito explosivas, dificilmente elas conseguem deixar em paz, né? Aquilo já acontece, ela logo age, ela logo quer fazer alguma coisa, e lógico, tem situações que tem um time para acontecer e às vezes a gente não tem muito tempo para pensar e para elaborar e precisa agir mais rápido. Mas o ideal seria que, por exemplo, quando a gente é tomado pela emoção, é tomado pela raiva, você entender assim, o que está acontecendo com você, com o seu corpo, por que aquela situação está te provocando tanta raiva, deixar passar um pouquinho, se afastar um pouco, né? E respirar, ir para o quintal, olhar a árvore, fazer alguma coisa assim, respirar um pouquinho e depois tentar solucionar aquilo. O segundo passo que ela fala seria controlar-se e renunciar à punição. Então, nessa etapa, né, nessa fase, quando a pessoa se controla e ela não tenta, não fica imaginando as punições, né, não fica imaginando o que ela vai fazer com o outro, como esse outro vai sofrer, ou como essa pessoa vai pagar, né? Então, você pode ver que ela gasta muita energia nessa etapa também, né? Por isso que é importante a gente se controlar, porque o tempo que você está ali gastando, pensando, né? Ah, que essa pessoa vai sofrer, que ela vai pagar por tudo que me fez. E às vezes, mais do que pensando, né? Tem pessoas que vão para a prática, que vão para a ação, né? Que começam a fazer coisas na vida do outro, que vai lá e arranha o carro, que quebra coisas, que queima roupa, né?
ou que pais têm alguma atitude assim mais pesada para a pessoa perder um emprego, né? Aí mil ações que a pessoa pode ter, né? No que ela busca punir o outro pelo comportamento, ela está esquecendo de todo o mal que essa ação está fazendo nela. E às vezes, além do mal, né, ela está perdendo a dignidade, ela está se expondo a situações de risco, situações humilhantes, né, situações que ela tem que fazer algo com o outro, assim, de agredir o outro, de se expor em fala, né, de se colocar em situações indignas. Por isso que é importante a gente se controlar, né? Às vezes esse desejo de punição, ele vem e vem muito forte, vem muito rápido, né? Mas as pessoas, eu pelo menos, né, eu tenho uma crença que a pessoa que faz o mal aqui, ela colhe aqui. E a gente não precisa se preocupar de fazer algo para punir o outro, né? É ação e reação, é consequência do próprio comportamento, né? Se a pessoa não planta coisas boas, não tem como ela colher coisas boas. Então, você não precisa gastar seu tempo, a sua energia buscando a punição do outro, né? Buscando coisas ruins para o outro, né? É consequência do próprio comportamento. Não precisa gastar o seu tempo, a sua energia com isso. O terceiro passo seria esquecer, afastar da memória e recusar-se a repisar. É, esse esquecer que ela diz, né, não significa demência, né? Não significa você simplesmente deletar daquilo, né? Mas é você esquecer de não ficar relembrando daquilo a todo minuto e a todo momento, né? Afastar um pouco da memória e deixar um pouco de ficar pensando naquilo. Quer ver, por exemplo, quando a pessoa termina um relacionamento, aí ela fica o tempo todo stalkeando a vida do outro lá no Instagram, sei lá, em quais, no WhatsApp, para ver se estão online, se não estão online, o que postou no status, o que não postou. Então, ela não consegue nem dar esse esquecimento, né? Ela nem consegue se distanciar da situação. Ela está lá o tempo todo revivendo, remoendo a mesma coisa. Então, assim, no que a gente não se afasta, dificilmente você consegue esquecer. Que dirá superar aquilo, né? Então, é necessário que você se afaste um pouco, né? Que você se distancie e não fique buscando saber coisas sobre esse outro, né? Buscando controlar a vida desse outro, informações desse outro, né? Deixa as coisas se acalmarem, as coisas se abrandarem por si só, né? Que é afastar um pouco da memória. Se afastar é essencial, né? Se a gente não se afasta, a gente não deixa espaço para o novo acontecer, né? E se a gente não se afasta, e se a gente fica revivendo aquela situação de novo, aquilo continua afetando a gente, né? É como se fosse realmente um reviver da situação, né? Bom, o quarto passo seria finalmente o perdoar, o abandono da dívida. Que é a etapa mais bonita, né, gente? Quando de fato você perdoa. Teve um ditado budista que fala sobre a raiva, que é como se você pegasse uma brasa, né? A pessoa te desse uma brasa e você ficasse segurando aquela brasa, assim, né? E aquilo queimando a sua mão e você segurando, 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 e aquilo, a cada vez que você segura mais forte, mais mal aquilo te faz e mais queima a sua mão, né? E eu entendo o perdão como sendo liberar essa brasa, né? Devolver essa brasa para o outro, né? Devolver essa mágoa para o outro. Então, o perdoar, mesmo que a gente fale assim, estou perdoando o outro, mas o perdão é um ato de amor por nós mesmos, né? É quando você perdoa o outro para que você fique bem, para que você se sinta bem, para que você se liberte de toda aquela dor e sofrimento. Então, o outro não precisa merecer o seu perdão. O outro não precisa vir implorar e se ajoelhar, né? E mudar para que você perdoe, né? O perdão não tem nada, às vezes, não tem nada a ver com o outro, né? Tem a ver com você. Para que você, às vezes, se perdoe também de ter vivido determinadas situações, perdoe o outro para que você se sinta bem. Às vezes a pessoa fica muito focada ali no outro na hora do perdão, né? Fica pensando assim, eu tenho que ver o arrependimento sincero desse outro para daí perdoar. Então, assim, você não precisa ver o arrependimento do outro para perdoar. Você perdoa por você para se liberar dessa brasa, né?
E se o outro se arrepender sinceramente, bom, ótimo, belo. Se ele não se arrepender, o perdão não tem a ver com o outro, tem a ver com a gente, né? Tem a ver com você ter uma qualidade de vida, se sentir bem e você estar bem. E não necessariamente com arrependimento desse outro. Eu gostaria de ler um trecho aqui, no finalzinho desse capítulo. Eu achei lindo a respeito disso. Ela se pergunta: como a mulher sabe que perdoou? Aí ela diz: você passa a sentir tristeza a respeito da circunstância, em vez de raiva. Você passa a sentir pena da pessoa, em vez de irritação. Você passa a não se lembrar de mais nada a dizer a respeito daquilo tudo. Você prefere se manter fora daquele meio. Você não espera nada. Você não quer nada. Não há no seu tornozelo nenhuma armadilha de laço que se estende desde lá longe até aqui. Você está livre para ir e vir. E pode ser que tudo não tenha acabado, hein? Viveram felizes para sempre, mas sem a menor dúvida, existe de hoje em diante um novo era uma vez à sua espera. Olha que lindo. Ó, é uma ótima frase, né? Um ótimo texto para a gente terminar o vídeo. Que vocês perdoem, né? Para que você se libere dessa raiva, para que você se sinta bem. Não deixe de dar o like nesse vídeo e de compartilhar com outras mulheres. Muito obrigada, até a próxima. Um beijo no coração, até a próxima. A ela, que é uma forma de cumprimentar a montanha. Você quer? Eu sei que você comeu.